Capítulo 16. Época da colheita. Toda a mágoa e tristeza geradas na descoberta de Nicole ser mãe solteira desapareceram junto com a estação fria daquele ano. A venturosa alegria vigorou ainda mais na temporada da colheita dos frutos maturados das videiras. Era uma grande festa, afortunada de trabalho, união, risos e gargalhadas espargidos no ar, junto com as cantigas no idioma italiano que sempre imperava. Muitos participavam da alegre colheita. Até o noivo de Daniele, que não era acostumado àquela tarefa, sorria constantemente. Alguns dos frutos colhidos tinham destino certo para a venda pré-adquirida, mas outra parte era reservada para outra festa, o estouro das bagas, ou seja, tão somente o esmagamento das uvas através do antigo processo artesanal da pisa com os pés descalços. Uma verdadeira dança, ora em forma de roda, ora como trenzinho humano, muitas brincadeiras, quedas em que se sujavam enquanto riam e cantavam, sem contar os arremessos de uvas para sujar propositadamente os demais. A família de Marco, noivo de Daniele, foi apresentada às duas filhas do senhor Ângelo. Como já acompanhavam as notícias sobre as dificuldades internas no Brasil, sabiam que muitas mulheres tinham seus maridos desaparecidos e outras tantas estavam viúvas, com filhos órfãos e sem condições. Educados e discretos, os parentes de Marco não especularam sobre o pai do pequeno Marcelo. Não queriam constranger Nicole, que não falava no assunto, evitando se colocar à disposição para longas conversas e recatadamente se reservava. Rociane convenceu a irmã a não contar ao pai sobre os outros filhos que teve com Douglas e as sórdidas tramas realizadas por ele para tirar-lhe as crianças. Acreditou não precisar magoar ou indignar o pai, que poderia ficar revoltado novamente. Nicole, preocupada com a segurança de Marcelo, concordou com a omissão. O casamento de Daniele e Marco foi outro momento de grande comemoração e alegria para todos, desde os preparativos até o instante em que partiram para a viagem de lua de mel. Somente Nicole encontrava-se quieta, amadurecendo pensamentos funestos por Douglas, por não saber como e onde estavam seus outros dois filhos. Sofrendo irremediavelmente, ficava imaginando quanto Rogério e Renata haviam crescido e como sua ausência poderia lhes prejudicar. Ao olhar para Marcelo, observando quanto se desenvolvia saudável e feliz, Nicole jurava voltar para o Brasil e reencontrar os filhos que Douglas lhe roubou. Pedia a Deus colocá-los em seu caminho, pois sabia o quanto a cidade de São Paulo, o estado e o país eram grandes. Invernos e verões iam e vinham, assim como as podas e as colheitas das videiras. Marcelo crescia feliz com a vida que levava entre aquela paisagem encantadora. Era muito apegado ao avô, que o protegia sem vacilar, ficando o garoto longe da austeridade de sua mãe, a qual queria repreendê-lo por causa de algumas peraltices comuns às crianças. Encantado com o neto, o senhor Ângelo se orgulhava do menino esperto e ávido, contando sobre suas travessuras para a esposa Dona Sofia, o lembrou na primeira oportunidade. Se não fosse por Nicole, o seu nome morreria com você, pois todos os seus irmãos só tiveram filhas. Como assim? Perguntou confuso, pois falava de outro assunto. Marcello Vittore Toscanini, enfatizou a senhora. O sobrenome Vittore Toscanini acabaria quando você morresse, se não fosse a sua filha Nicole.
Nicole só pensou no avô paterno quando ignorou Provati, que é o meu sobrenome. Disfarçou como que ofendida. Veja, Rociane não teve filhos e acho que não os terá. Quando os filhos de Daniele e Marco vierem, receberão o sobrenome do pai, certo? Se Nicole casar e tiver outros filhos, receberão o sobrenome do pai. Então só restou o Marcelo para continuar com o nome de sua família. O senhor Ângelo ficou pensativo por alguns instantes. Depois, bem sério e rápido, bombardeou de perguntas. Como assim? Que história é essa de se Nicole casar? Ela pretende se casar? Tem algum pretendente? Falou algo a respeito? Ai, homem, calma, estou só falando. A Nicole é uma moça bonita, é jovem para ter mais filhos. Por que não poderia arranjar um marido? Se for para ter um homem que mais tarde vai jogar na cara o fato dela ter um filho de outro, prefiro que fique solteira, esbravejou. Além disso, se a Nicole insistir, pode casar, mas ninguém, ouviu? Ninguém vai tirar o meu neto desta casa, gritou. O meu Marcelo é o único que leva o meu nome, o nome inteiro de meu papa, o nome inteiro de meu pai, ele disse. Calma, calma, ou vai ter um troço. Atraído pelos gritos do senhor Ângelo, Marcelo correu até a cozinha e perguntou com euforia no idioma italiano: Nono, o que foi? Com quem está brigando? Oh, não foi nada. Respondeu tranquilo, mas em seu idioma. É a tua nona que quer me deixar maluco. Parece que essa velha gosta muito de ouvir meus gritos. Venha, vamos ali comigo. Tem algo que eu quero te mostrar. Avisou, conduzindo carinhosamente o neto e levando-o para fora. Sorrateiramente, Nicole e Rociane, desconfiadas, foram espiar e surpreenderam Dona Sofia rindo sozinha à custa do marido. O que foi, mamãe? Perguntou Rociane cautelosa. É o seu papa se revelando um burro? Ainda sob efeito do riso gostoso, contou. Só agora o estúpido do Ângelo descobriu que o Marcelinho é o único que vai carregar o nome da família dele, mas que idiota. Isso é verdade, só temos primas, concordou Rociane. Observando, perguntou, Mama, o que está bordando? É para o bebê de Daniele? Não, é uma colcha, a fazenda é linda e até já medi na minha cama. Aqui vou cortar e fazer um belo barrado, avisou mostrando. Ficará linda, mama, admirou-se Rociane. Lógico que ficará, mas não é para mim. Não, é para Nicole. Após alguns segundos organizando as ideias, Nicole perguntou assustada. E o que hei de fazer com uma colcha de casal? Minha cama é de solteiro. Tenho razões de sobra para afirmar que vai se casar, Nicole. Tornou Dona Sofia calma e sorridente. E eu não, lógico que não. De onde mama tirou essa ideia? Do olhar que o senhor Leonardo, dono do armazém, te oferece todas as vezes que vamos lá. Opinou a senhora com um sorriso maroto, gargalhando em seguida. Ora, mama! Exclamou Nicole sem saber o que dizer. Dona Sofia sorria prosseguindo. Vejo uma luz cintilante saltar, feito uma faísca dos olhos do senhor Leonardo quando ele a vê. Muitas vezes ele para tudo e faz questão de atendê-la. Não deixa qualquer um dos funcionários se aproximar. Contava mansamente sem olhar para a filha. Continuando com seu bordado. Sempre reparei como ele trata bem o Marcelinho. Pegou o menino no colo até quando pôde. E ainda lhe dá doces, balas, faz questão de mimá-lo, assim como faz com você, Nicole. O seu Leonardo lhe oferece um agrado pela preferência, não reparou?
E quando pedimos para fazer as entregas das coisas que não tem e vai chegar, ele diz que dará prioridade para entregar primeiro o que compramos. Aliás, acrescentou a senhora, já reparei que é só ele que está vindo até aqui para fazer as entregas e sempre pergunta pela Nicole quando não a vê. Ora, resmungou Nicole saindo às pressas, deixando sua mãe e Rociane sozinhas. Dona Sofia riu com gosto ao ver os modos irritadiços da filha que se retirou com passos firmes, parecendo marchar. Já vi que o senhor Leonardo está sendo correspondido, falou para que Nicole escutasse. Mas, mama, quis saber Rociane, isso é verdade? É cega, Rociane, pense, ah. De fato, concluiu pensativa, já reparei que ele faz uma questão para nos atender bem. Espere, mama, ele não é casado? Viúvo, Rociane. O senhor Leonardo é viúvo. Acho que ele não tem nem 40 anos. É tão conservado que nem parece. A mulher dele morreu de gripe 6 meses depois do casamento e morreu esperando o nenê. Ele não tem filhos. Está cheio de pretendentes, mas parece que agora seus olhos se voltaram para Nicole. E se não me engano, a sua irmã também dá umas olhadelas para ele. O seu Leonardo é um bom homem, bem maduro, estabilizado e sem compromissos. Após breves segundos, riu ao argumentar por não ter encargos e ser bem decidido. Tenho que terminar logo essa colcha para o enxoval de sua irmã. Acho que o seu Leonardo não vai querer esperar muito. Afinal, a Nicole é bonita, jovem e desimpedida, certo? Mama, e o Marcelo? O quê? Ele dirá do Marcelo. Filha, eu sei que é errado mentir, mas às vezes, para viver bem, precisamos. Então eu contei para uma fofoqueira daqui da região que o marido da Nicole morreu no Brasil antes do filho nascer. Disse que um atentado a bomba o matou quando ele estava saindo de um banco. Para o povo daqui, você e a Nicole são viúvas. Olhando piedosa para Rociane, pediu: desculpe-me, filha, mas não é fácil explicar para esta gente e para alguns parentes que o Tomás está desaparecido e pode voltar a qualquer momento. A senhora crê nisso, mama? Perguntou em tom triste. Tudo é possível, Rociane. Mas essa gente vai dizer que ele te largou, entende? Você ficará mal falada. Um sorriso singelo disfarçou a dor e a saudade que apertavam o peito de Rociane. Para dissimular, mascarou um contentamento e se retirou. Dona Sofia sentia o coração opresso. Entretanto, não sabia como ajudar. Falar sobre Tomás de qualquer maneira fazia Rociane sofrer. Aquele assunto foi o bastante para amargurar Rociane, que silenciosa entrou no quarto. Inesperadamente sobressaltou-se ao surpreender Nicole, segurando com simplicidade um caderno e quase agressiva perguntou: "O que está fazendo?" Gritou Rociane com veemência. Praticamente investindo sobre a irmã, tomou abruptamente de suas mãos o calhamaço de anotações que Nicole segurava, completando: "É meu, não mexa nisso." Espantada com o comportamento de Rociane, Nicole não entendeu. Aquela postura não pertencia à índole de sua irmã. Algo muito grave a ofendeu. Eu estava só olhando. Não risquei nem mexi em nada. Só peguei porque estava sobre a minha cama. Tentou defender-se Nicole desconcertada. Pasmada consigo mesma, Rociane apertou o caderno junto ao peito e, sem conseguir encarar Nicole, virou-se dando as costas à medida que ajeitava algumas páginas que amassaram. Vencendo o susto e a timidez, Nicole acercou-se de Rociane falando com a voz amena ao se explicar. "Perdoe-me, hã? Eu deveria respeitar sua intimidade, não quis te ofender, minha irmã. Sempre foi muito boa para mim, me apoiou
e me amparou sempre, jamais eu teria a intenção de te magoar. Nicole abraçou com ternura e Rossiane desatou a chorar, ao mesmo tempo que apertava o caderno contra o peito com toda a sua força. Ora, não fique assim, aconselhou Nicole, querendo ver seus olhos enquanto a afagava com carinho. Desculpe-me, Nicole, gaguejou Rossiane entre os soluços. Sou eu quem tem de te pedir 1 milhão de desculpas, perdoe-me. Você não tem motivo para me pedir perdão, sorriu Nicole. Só por ter tirado das minhas mãos um caderno que te pertence? Eu só estava admirando sua letra bonita, o capricho com que parece desenhar algumas letras, as flores, as uvas. Eu queria saber escrever assim como você. Mais recomposta, Rossiane tentou dizer. Nunca tive nada, nada. Assim, para me tomar o tempo, tirar-me do sofrimento, ou com quem desabafar. Nem mesmo tive um filho para me ocupar. Sua voz embargou. Então, eu procurei preencher esse tempo e decidi escrever e escrever. Eu sei. Sempre vi você escrevendo, muito mesmo, com a luz fraca de uma vela ou lampião. Lembro, quando éramos mocinhas e eu te achava boba, mas hoje entendo, admiro e me arrependo. Do que, Nicole? Perguntou ainda apertando o caderno ao peito. De não ter aprendido tudo como você que foi para a escola, ficou letrada. Ora, Nicole, é sim. Saber ler e escrever deste jeito é tão importante na vida. Você também aprendeu a ler e a escrever com as netas de Dona Josefina, enquanto moramos lá. Ora, já me viu lendo? Gaguejo, mais que um gago de verdade. Sei escrever melhor o meu nome, mas não tenho. Mas tenho a maior dificuldade para traçar uma única linha, de ler rápido e entender direito. Não consigo falar como se deve. Por exemplo, quando abri o seu caderno, reconheci as letras e algumas palavras, mas fiquei mesmo foi admirando como você desenha as primeiras letras das folhas. Desculpe-me por ter agido desta forma com você. Como expliquei, eu resolvi escrever algumas coisas, sentimentos, situações que acontecem e, puxa, eu não queria que alguém lesse meus sentimentos, as coisas mais secretas da minha alma e, bem, como o pai e a mãe não sabem ler em português e você quase nada, eu só tinha de me preocupar com a curiosidade da Daniele. Até o Tomás respeitava meu direito à privacidade. E, sabe, o Tomás chegou a me comprar cadernos caros, com capas diferentes, enfeitadas. Lágrimas rolaram e Rossiane prosseguiu. Ele me entendia e... Todos esses pacotes amarrados com barbantes aí dentro deste baú, disse apontando, são cadernos que você escreveu? Sim, afirmou Rossiane, constrangida. São diários, onde escrevi minha vida, de algumas pessoas, pensamentos íntimos. E não vai desamarrar esses pacotes nunca mais? Tornou Nicole curiosa. Às vezes pego um desses diários e vejo as datas e o que registrei. Leio e comparo com o que penso hoje. Vejo o quanto amadureci. Leio o que fiz de correto e até coisas de que me arrependo, de que tenho dúvidas. O que pretende fazer com estes diários? Escrever um livro? Rossiane sorriu ao revelar. É um sonho que nunca se realizará. Um livro. Quem me dera. Rindo, afirmou, quando eu estiver velha, próximo de morrer, vou colocar tudo para queimar lá na lareira. Gargalhou e completou. Isso para que nenhum diário se perca no tempo e alguém venha a saber de meus sonhos, desilusões, ideias, acontecimentos, arrependimentos, alegrias, saudades, tristezas. Você é doida, exclamou Nicole. Escreveu sobre tudo o que pensou, tudo o que fez. Acho que eu jamais iria querer
que alguém soubesse um tiquinho do que pensei eu fiz. Acho que então entende por que agi daquela forma, quando a vi com meu diário nas mãos. Não quero que alguém saiba dos detalhes entranhados em meu coração, das coisas da minha alma. Então, por que escreve? Por que deixa essas coisas amarradas dentro desse baú? Não sei explicar. Tenho uma necessidade que me domina. É como um vício. Eu preciso escrever. Naquele momento, Marcelo entrou correndo no quarto e anunciou eufórico: Mama, meu nono me deu um cavalinho de verdade. Nicole ficou surpresa, mas Rociane sorriu satisfeita ao ver Marcelo tão alegre. Aquilo era como um bálsamo para os seus olhos. Virando-se para a tia, o sobrinho falou no mesmo tom entusiasmado: Tia minha, Rociane, venha ver que bonitinho, venha. Sorrindo e com jeitinho, Rociane o corrigiu. Não diga tia minha, fale minha tia ou tia Rociane, entendeu? Fale em português. Lembre-se de que você é brasileiro e precisa falar bem o seu idioma. Certo, mas venha ver, tia, pedia o menino. Que cavalinho é esse? Quis saber Nicole. Papai me disse que daria um pônei para o Marcelinho quando ele fizesse 7 anos. Mas acho que ele adiantou o presente de aniversário, respondeu Rociane, sorrindo. Nicole saiu do quarto para ver de perto aquele presente. Aproveitando isso, Rociane, que era puxada pelo sobrinho, rapidamente levantou o pesado colchão, escondeu o caderno às pressas enquanto ouvia os pedidos insistentes de Marcelo. Depois saiu do quarto, sendo tirada à força pelo menino que teimava em seu pedido, levando-a pela mão. Lentamente, o tempo passava, e com os desígnios de Deus, os propósitos seriam resolutos. A previsão de Dona Sofia se confirmou. Leonardo, proprietário do armazém onde faziam suas compras, aproximou-se de Nicole e, após firmarem compromisso, eles se casaram. Nicole, recusando mentir por detestar ser enganada, antes de concordar em namorar Leonardo, contou-lhe todo o seu passado, até mesmo que seus pais não sabiam. Falou sobre ter se deixado iludir por um homem casado e sem dignidade. Afirmou sofrer demais pela ausência dos 2 outros filhos roubados por Douglas. Sonhava em ter as crianças consigo um dia, mas acreditava ser muito difícil. Ainda revelou o motivo que a fez retornar à Itália com Marcelo tão pequeno e pediu-lhe para não revelar tudo aquilo a seus pais, pois não gostaria de vê-los sofrer. Leonardo não julgou as decisões de Nicole e, percebendo que ela não o enganou, decidido e generoso, por seu verdadeiro amor pela bela italiana, entendeu e aceitou sua querida como era, sem reviver os sofrimentos que já a puniam bastante, com qualquer acusação ou repreensão de sua parte. Leonardo quis assumir Marcelo como seu filho. Ele e o garotinho se entendiam muito bem, mas o exigente senhor Ângelo não admitiu, de forma alguma, que Marcelo recebesse outro sobrenome e não desse continuação ao nome de sua família. Dona Sofia sabiamente conseguiu induzir o marido a deixar que o neto Marcelo fosse morar com a Nicole após o casamento com Leonardo. Por esta razão, o senhor Ângelo, apesar de contrariado, não esbravejou. Rociane, sem dizer nada, sofria imensamente a falta do sobrinho. A avó tinha um vago pressentimento de que o próprio neto faria no tempo devido sua escolha, mas antes ele precisaria ficar perto de sua mãe. Marcelo estava empolgado em ir morar na cidade, porém ignorava que os laços de amor entre ele e os avós
se transformariam em grande saudade e que seria difícil se separarem. Apesar de todo o carinho, atenção, amor e cuidados que recebia na luxuosa residência por parte de sua mãe e de seu padrasto, Marcelo experimentava uma onda de tristeza inexplicável. Por consequência da gravidez de Nicole, o menino sentiu-se invadido por uma grande ausência e, em uma das visitas feitas aos avós e à tia, decidiu, chorando nos braços da amorosa Rociane, que não queria mais morar na cidade. Admitiu sentir muita falta da vida ali, daquele lugar encantador. O senhor Ângelo não podia se sentir melhor, porém Nicole não queria. A avó aconselhou que Marcelo ficasse alguns dias na cidade para Nicole não sofrer com sua ausência e os outros dias ali no vinhedo. Dona Sofia sabia que quando o bebê de Nicole nascesse, ela teria tanto trabalho que seria mais fácil se acostumar sem a presença de Marcelo. Inevitavelmente foi isso que aconteceu. Marcelo, aproveitando-se das preocupações de sua mãe, com sua irmãzinha Viviane, mudou-se para a casa dos avós quase que definitivamente, sem Nicole perceber a princípio. Rociane, encantada com o sobrinho, sentiu-se maravilhada por tê-lo de volta e agora só para si, fantasiando que Marcelo era seu próprio filho. Empenhada, a tia se esforçava e o ajudava com os deveres da escola, onde o menino se destacava muito bem. Fora isso, Rociane fazia questão de que Marcelo aprendesse diversas coisas sobre o Brasil, conversando com ele sobre tudo o que sabia e buscando outros conhecimentos em livros complementares. Além disso, Rociane sempre aprimorava o idioma português, a fim de o sobrinho ficar bem atualizado e acostumado. O nascimento da segunda filha de Nicole e Leonardo, que recebeu o nome de Cíntia, ocupou todo o tempo de Nicole, principalmente pelo fato de Viviane ser bem pequena. Nicole sempre reclamava da ausência do filho, mas viu-se tão atarefada para cuidar das duas criancinhas, apesar da ajuda de uma empregada, que consentiu ao menino continuar com os avós. Ela sabia que Rociane era como uma mãe para Marcelo, assim como foi para ela. Afinal, Marcelo sempre os visitava e nunca ficava mais de uma semana sem ver a mãe, as irmãzinhas e o padrasto. Os anos passaram e uma desagradável surpresa deixou todos perplexos e desesperados, quando o senhor Ângelo foi acometido de um infarto fulminante. O duro golpe cortou como uma lâmina o coração do jovenzinho Marcelo, que, rijo e enervado, viu-se contrariado com a brusca separação. Nos braços da tia Rociane, o adolescente chorou como nunca. Marcelo reclamava a Deus o motivo de tamanha crueldade, mas não obtinha respostas. Imenso turbilhão revolvia seus pensamentos amargurados. Sentia-se só, totalmente desamparado. Anos antes da morte do senhor Ângelo, já um rapazinho, Marcelo questionou a respeito de seu pai. Ele se lembrava muito bem da união entre Nicole e Leonardo, do nascimento de suas duas irmãs, e exigia da mãe alguma explicação. Nicole relutou, porém percebeu que o filho estava preparado, maduro o suficiente para entender algumas coisas sobre a sua vida. Ela decidiu contar a sua história, sobre o seu envolvimento com um homem casado que a enganou quando ainda moravam no Brasil. Revelou que esse homem queria tirá-lo dela, pois ele era extremamente perverso e impiedoso. Por esta razão, ela e Rociane, com ele ainda pequeno, fugiram do país, a fim de ele não ser roubado pelo pai. Um homem sem caráter, sem escrúpulos.
Nicole admitiu que Marcelo tinha um casal de irmãos no Brasil e esses moravam com o pai. Pela surpresa imediata, Marcelo não perguntou o nome de seu pai a princípio. Entretanto, quando quis saber, Nicole aconselhou o filho a esquecê-lo, pois não valeria a pena lembrar disso. Ela recusava-se a tocar novamente naquele assunto. Por causa disso, o adolescente viu no avô a figura paterna que lhe faltava e até chegou a chamá-lo de pai, se não houvesse alguém por perto, deixando o senhor Ângelo vaidoso, repleto de satisfação. Tornaram-se tão apegados que Marcelo se abateu visivelmente com a morte do avô. Sofria, assim como sua avó Dona Sofia, sua mãe e as tias. Tudo aquilo o fez amadurecer rapidamente, desenvolvendo no jovem um caráter mais prudente, que passaria a refletir e filosofar sobre o valor e o motivo da vida. A tia Rociane o ajudava em inúmeras questões, mas sempre lhe faltavam respostas para compreender melhor os desígnios da vida. Seus olhos negros, escondidos propositadamente sob os fios escorridos dos cabelos escuros, estavam sempre avermelhados, no rosto endurecido, como uma máscara de pedra. Por muitos anos não se esqueceria daqueles difíceis momentos. A dor foi intensa para todos. Dona Sofia, apesar de passados dias, chorava e gritava lamuriosa pela falta do marido, o fiel companheiro e amigo. Marcelo era o único que conseguia fazê-la tomar um caldo, dando-lhe as colheradas vagarosamente, uma após a outra. Os genros Marco e Leonardo cuidavam com primor de tudo quanto podiam. Eles gostavam demais dos sogros, contudo tinham seus afazeres. A vida, porém, reservaria outros imprevistos dolorosos. Todos tentavam retomar suas vidas. Marcelo, estudioso e questionador, firme em suas opiniões, decidiu continuar com a avó e a tia Rociane, morando e cuidando do vinhedo. Ele seria o arrimo de companheirismo daquela casa. Entretanto, o destino fez Nicole viúva, quando Leonardo, vítima de uma forte pneumonia, faleceu 2 meses após o senhor Ângelo ter partido. As meias-irmãs de Marcelo, filhas de Leonardo e de Nicole, já estavam crescidinhas, mas não o suficiente para compreender e ficarem sentidas com os acontecimentos, pois Viviane tinha 8 anos e Cíntia com 7 anos. Elas ainda exigiam atenção e cuidados por parte da mãe. Nicole viu-se aflita, fraca e impotente. A chama do desespero tomava espaço novamente na vida daquela família. Herdeiro de imensa força interior, Marcelo, maduro demais apesar de sua idade, orientou a mãe para que fossem morar no vinhedo com suas meias-irmãs, Viviane e Cíntia. Assim estariam reunidos. Mesmo com tanta dor, resistiriam, prosseguindo com a vida. Desorientada, Nicole aceitou a sugestão do filho.